E agora teremos aqui, então, na Arena do Conhecimento, a doutora Cláudia Andrade, que é sinônimo de experiência e expertise, com a palestra cujo tema é Change Management. Formada em Arquitetura e Urbanismo e doutora pela Universidade de São Paulo em 2005, possui uma empresa de consultoria especializada em novas estratégias para ambientes de trabalho e Workplace Change Management, sendo certificada com Expert Professional pelo Human Change Management Institute. É professora convidada do MBA em Gestão de Facilidades da Escola Politécnica da USP, e até 2022 lecionou nos cursos de Design de Interiores e Arquitetura da Belas Artes de São Paulo. É autora dos livros O Escritório do Século XXI e A História do Ambiente de Trabalho em Edifícios de Escritórios, um século de transformações, publicado pela editora C4. É coautora dos livros internacionais Assessing Building Performance e Facilities Change Management, publicados na Inglaterra. Atualmente, a doutora Cláudia dedica-se a auxiliar empresas no retorno de seus colaboradores aos escritórios pós-pandemia, além de participar ativamente de palestras e webinars sobre o tema. E ainda, Cláudia, eu gostaria de dizer a você que é um imenso prazer tê-la aqui conosco. Por favor, fique à vontade. Bem, pessoal, boa tarde. É bastante gratificante estar aqui, conhecendo essa imensa feira. É uma surpresa para nós, né? A gente fica muito lá no eixo São Paulo, e a gente vê aqui tantas coisas bacanas, né, sendo apresentadas aqui hoje. Quero agradecer aí o Onaga, o Gustavo pelo convite. E hoje eu vou falar de um tema que tem me sido muito caro, que é a questão do que eu chamo de Workplace Change Management. Eu chamo de Workplace Change Management porque, na realidade, gerenciamento de mudanças acaba sendo muito confundido com aquela parte braçal mesmo da mudança, né? Quando termina a obra, o escritório vai ser implantado, então você tem que carregar caixa, equipamentos, etc. E a gente ainda não descobriu o nome em português que realmente espelha o que é esse processo do Change Management. Vou ficar aqui, vamos ver se muda. Bem, vou falar rapidamente da nossa experiência, né, nessa área. O Carlos colocou aqui para vocês no começo da apresentação dele que ele tem mais de 30 anos, então acabou comigo, porque eu ia dizer que eu tinha mais de 30 anos, aí o cara bem mais novo que eu já tem mais de 30 anos, enfim, eu tenho, vou dizer aqui, quase 40, então, de experiência. Eu costumo dizer que eu sou aqui a história viva da mudança, né, da transformação dos escritórios no Brasil, ocorrida a partir da década de 90 do século passado. O escritório ele acabou surgindo em minha vida, né, de uma forma bem aleatória. Eu comecei a trabalhar no Banco Nacional como arquiteta, depois fui gerente de projetos Brasil do Banco Nacional e me apaixonei pelo tema, ainda mais porque naquela época eu estava dentro de uma instituição financeira no momento do Brasil, onde a economia era extremamente volátil. Então, acabou sendo assim praticamente um desafio diário a gente transformar o banco, que estava passando por um processo de modernização dentro daquele cenário. E aí eu resolvi me especializar na área, fiz mestrado na USP, depois parti para um doutorado e trouxe para o escritório, então, nessa época era Saturno Planejamento e Arquitetura, depois virou Andrade Azevedo, que foi um escritório
principalmente especializado nessa primeira etapa do processo de mudança, de transformação dos ambientes de trabalho, que é toda a etapa que a gente chama de estratégias, né, workplace strategies ou estratégias para o novo ambiente de trabalho. E hoje em dia, na realidade, nós temos a CMA Workplaces, CM de Cláudio Marcos, que é meu sócio, que eu digo que é meu sócio 24 horas, porque ele é meu marido também, e o AA de Andrade Azevedo, que era o nome da nossa empresa anterior. E trabalhamos hoje, basicamente, com essa área, continuamos na consultoria, na área de Workplace Strategy, que é a avaliação da qualidade do ambiente de trabalho, a avaliação do portfólio de edifícios, né, que a empresa tem, e apresentação de cenários, então, para o C-Level tomar a decisão qual é o melhor caminho a seguir. Atuamos também, então a gente começa, né? A gente está aqui no início do processo, depois o projeto indo adiante, a gente pode, inclusive, tá indicando os escritórios para fazerem o projeto. Hoje a gente não faz mais projeto, apesar de termos aí 30 anos de experiência nessa área. Depois a gente volta, então, ao longo do processo de projeto, com a parte de Workplace Change Management, que eu vou explicar aqui para vocês. E, paralelo a isso, a gente quis, com a CMA, transbordar o nosso conhecimento para o mercado através de cursos que são dados, né, presencial online, são síncronos, nas áreas que a gente já atuou e tem bastante experiência. Então, é isso. A gente acredita que, na realidade, o ambiente de trabalho, o foco principal é trazer, né, uma versão mais feliz das pessoas no processo produtivo em que elas estão envolvidas. Bem, vamos falar aqui do que interessa. Eu gosto muito dessa frase que fala que a mais antiga e mais forte emoção da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte tipo de medo é o medo do desconhecido. Isso acontece realmente porque nossos ancestrais, né, os homens da caverna, eles viviam um risco diário. Então, nós aprendemos a migrar toda vez que as nossas necessidades básicas, como a Bruna falou, né, que é a pirâmide de Maslow. Então, se eu não tenho habitat, né, seguro, se eu não tenho alimentação, se eu não tenho como sobreviver naquele lugar, eu tenho que mudar. E, nesse momento, o alto risco era efetivamente um risco instintivo de sobrevivência. Então, nós aprendemos, como seres humanos, a mudar o tempo inteiro. E isso acontece até hoje. Mas eu gosto muito também de frisar que, quando a gente fala de change management, não necessariamente é uma coisa ruim. Mudar pode ser uma coisa bacana, né? Então, a premissa de que o ser humano... Porque no change management, quando a gente fala de técnica do processo de change management, é muito comum a gente ver uma abordagem mais voltada para o medo do desconhecido, mais voltado para a ansiedade, que, no nosso caso, do workplace, até faz sentido. Porque, durante muito tempo mesmo, a característica dos escritórios no Brasil era de um escritório de alta densidade, um escritório que tinha um conceito de conforto ambiental, aí mais ou menos, né, atendia as necessidades, era muito focado no mínimo e não naquilo que pudesse trazer mais benefício para as pessoas. Então, quando a gente falava de mudar dentro das empresas, sempre existia aí, vai colocar mesa beliche,
e já vai mandar um monte de gente embora. Então, isso tinha uma razão. Hoje, as coisas são diferentes, por isso que eu gosto muito dessa frase do Gary Hamel, que ele fala que a premissa de que o ser humano não gosta de mudança é uma ideia perigosa. O problema não está na pessoa, mas no processo de mudança em si. Então, a gente trabalha muito o processo de change management de uma forma muito positiva, porque realmente o objetivo da mudança, ele tem que ser positivo, senão a empresa está dando um tiro no próprio pé. Bem, e quando que mudar é bom, né? Poxa, eu trabalho num espaço aí super denso, barulhento, me sinto vulnerável, e aí vou para um espaço legal, onde eu posso realmente atuar no máximo da minha capacidade produtiva, então é uma mudança boa. Poxa, eu moro num lugar super pequeno, já não atende mais às minhas necessidades e mudo para uma casa super bacana. Claro que a mudança é boa, né? Ou saio de São Paulo ou de um grande centro urbano e vou para uma cidade maravilhosa. Lógico que a mudança é boa. Então, a gente, no processo de mudança, a gente tem que valorizar muito essas questões. Aqui eu trago para vocês o que é o Workplace Change Management, mas aí eu gosto muito, porque em inglês a palavra change, que quer dizer mudança, é diferente do move, que também em português quer dizer mudança. Mas só que quando a gente fala de change, a gente está falando de atitude, né? Mudança de hábito, mudança comportamental. E quando a gente está falando do move, a gente está falando de uma mudança que é mais relacionada à ação, a pôr a mão na massa mesmo, né? De mudar de um lugar para outro, de uma forma física. E o que é o Workplace Change Management? A gente vai atuar exatamente nas pessoas, em relação ao espaço. Então, foi muito bom aí os colegas e amigos, né, apresentarem para vocês todo esse processo da criação do design para atender as necessidades das pessoas, as expectativas das pessoas, porque, junto com elas, na área do workplace, a gente vai tratar, então, dos aspectos comportamentais para garantir que haja um total entendimento daquilo que foi projetado. Vou pegar. Daquilo que foi projetado e elas se habilitarem a usar todo o espaço na sua máxima potencialidade. Vamos lá. Bem, não é à toa que hoje o processo de gestão de mudança, ele passa a ser uma nova competência da liderança dentro das organizações. Por quê? Porque se trata realmente de um assunto estratégico e que muitas vezes ele está sendo tratado de forma tácita ou de forma operacional. Bem, por que a gestão de mudança é essa nova competência? Porque sempre haverá pessoas, e isso é o primordial, né? A gente, quanto arquiteto, a gente desenha, né, cria para atender, então, aquelas necessidades e desejos que as pessoas nos colocam para que nós possamos tangibilizar através do ambiente. Então, e para as empresas hoje, as pessoas é o que faz o diferencial competitivo no mercado. É o capital intelectual que é o que vai garantir
que vai garantir a maior competitividade, vai garantir, então, o sucesso da organização. O ambiente em mudança já faz parte da rotina de empresas. Hoje, a gente vive num mundo de mudanças diárias, né? Um cenário de um mercado extremamente volátil. E as empresas, então, buscam cada vez mais em garantir que todo o investimento feito ele seja efetivamente retornado para as pessoas que estão trabalhando e que são, então, o objetivo do resultado daquele investimento. Mas um ponto importante aqui, que eu deixei, inclusive, por último, é a questão do empoderamento, né? A gestão de mudança pela liderança, ela é muito importante porque, a partir do pós-pandemia, como a Bruna muito bem apresentou aqui para a gente, as empresas, elas deram poder, né, um poder maior às pessoas no momento em que elas tiveram que realmente mandar essas pessoas para casa. Eu vou mostrar aqui para vocês mais tarde, mas vou me adiantar porque eu acho que é importante. Na realidade, o escritório flexível ele já existia antes da pandemia, né? Você mostrou o caso da Syngenta, por exemplo. Tinham outras tantas empresas que já trabalhavam com um modelo de trabalho mais flexível e com inclusive com home office, apesar de ser muito pouco. Vindo a pandemia, aquelas empresas que tinham dificuldade não tiveram jeito, foi compulsório, e com isso, né, levou as pessoas a terem uma nova dinâmica de trabalho, que trouxe, de fato, maior mobilidade, que trouxe, de fato, mais possibilidade, mais liberdade de escolha. E isso num prazo que se estendeu. Então, a gente vai falar mais para frente da questão do hábito, e exatamente o período que as pessoas ficaram das suas casas trabalhando fez com que elas criassem um novo hábito, que elas descobrissem que não necessariamente eu indo para o trabalho, eu ia ter a melhor condição de trabalho ou que seria a única opção de realmente ser produtivo. E isso fez, então, com que a base da organização se tornasse mais empoderada. Se a gente for olhar hoje os entraves relacionados ao change management, a essa mudança para o modelo híbrido, né, ou para o trabalho remoto, a gente vai ver que, na realidade, ela é uma mudança, ela é uma resistência muito maior da liderança do que um fato efetivamente. Lógico, tem algumas exceções. Realmente, algumas empresas tiveram problema de produtividade, outras empresas tiveram problema de engajamento, outras empresas tiveram conflitos culturais. Mas a grande maioria, eu ouso dizer, que é, de fato, um problema relacionado à resistência da liderança que não vem sendo bem trabalhado pelas empresas. Falando aqui de escritório, então, no nosso caso, qual é o desafio que a gente tem com relação a esse gerenciamento de mudança? É porque ele mudou o modelo de trabalho, é porque a empresa está mudando de tecnologia, é porque a empresa está mudando de perfil de atividade, ou porque quer mudar a sua cultura organizacional, ou porque ela quer mudar de endereço. Existem diversas razões e o primeiro passo é entender o porquê, né, dessa mudança. E o que leva as empresas a mudar?
né? São vários fatores também que a gente precisa conhecer. Será que é perda de market share? É perda de presença no mercado? Será que é um turnover alto? Tem muito profissional deixando a empresa para trabalhar em outro lugar, porque o ambiente de trabalho já não espelha mais a realidade, né, a dinâmica do trabalho, ou porque houve uma mudança na estratégia de gestão da organização, ela passa a trabalhar com processos diferentes, e aí precisa realmente de uma mudança. Ela fez fusões, aquisições, com culturas diferentes que precisam também ser trabalhadas, ou porque ela está inserindo novas tecnologias, implantação de sistemas digitais, o que, afinal, que leva a empresa a mudar, no nosso caso, o espaço de trabalho, e, ao mudar o espaço de trabalho, vai exigir que as pessoas também mudem os seus hábitos e as suas formas de interagir e sinergias produtivas com os diversos times nas quais elas estão envolvidas. Vamos lá. Bem, como motivar, então, essa mudança, né? Esse é um grande objetivo que a gente tem. O processo de change management não é um processo fácil. O processo de change management ele começou realmente em áreas de negócios, em empresas que estavam mudando, né? Muito comum o processo de change management quando você muda a tecnologia. É muito comum o processo de change management quando você muda, por exemplo, você funde a empresa, você comprou outra empresa, tem que trazer. Então, organizacional, né? Mais relacionado a RH, mas o Workplace Change Management é um assunto que começou a fazer sentido exatamente quando não foi o escritório que mudou, né, gente? Porque, na realidade, o escritório ele serve às pessoas, ele serve a um propósito de uma organização, né? Então, o change management ele passa a ser necessário para o ambiente de trabalho quando se muda o cerne da dinâmica do trabalho, quando realmente as pessoas passam a trabalhar de outra forma. Se a gente for olhar ali, né, atrás, a gente vai ver que durante séculos a gente trabalhou de que forma? Sentado numa estação de trabalho o dia inteiro, né? Tinha pouquíssimas salas de reunião, era uma batalha para trabalhar, para achar uma sala de reunião. Café era uma copinha lá no fundo, junto dos banheiros, né? E você não tinha privacidade nenhuma, você não tinha individualidade, você era extremamente vulnerável ao ambiente. E durante um século, praticamente, né? O final do século XIX foi quando teve a consolidação da Revolução Industrial e aí a necessidade da formação de um terciário de suporte a essa indústria. Então, foi quando surgiram as grandes, né, organizações, os bancos, as empresas de contabilidade, as empresas de logísticas, a empresa de advocacia, tudo isso para atender a essa indústria que estava em franco desenvolvimento. Então, quando a gente fala em motivar a mudança, a gente fala, na realidade, em motivar cada um para juntos engajá-los num processo que é um processo coletivo da mudança da organização. A motivação é pessoal, o engajamento é coletivo. Então, nós vamos trazer, primeiramente, uma motivação pessoal
para, através de comunicação, através de workshops, a gente criar, então, esse engajamento coletivo que vai habilitar as pessoas a conhecerem, né, cada espaço, para que serve e como utilizá-los, ou seja, como usar o máximo da potencialidade daquele espaço para torná-las mais produtivas, mas também mais felizes, né? Mais engajadas com a organização. Então, essa prévia, ela serve para dizer que até hoje o modelo híbrido ele vem sendo discutido dentro das organizações, e eu quero pontuar que é muito importante a gente entender que o trabalho híbrido ele funciona se a gente levar em consideração do ponto de vista estratégico do negócio e não de um plano tático. O que está acontecendo, né, com as organizações? Elas estão, muitas vezes, muito mais preocupadas quantos dias a pessoa vai trabalhar no escritório e não como ela vai trabalhar e por que ela tem que trabalhar no escritório. Quando eu falo que está mais preocupada quantos dias, eu estou falando de uma questão puramente operacional e que está sendo jogada, inclusive, para os escritórios de arquitetura, essa decisão. É como se o escritório de arquitetura tivesse que decidir se vai trabalhar 2, 3 dias, não do ponto de vista da quantidade de dias, mas do ponto de vista do dimensionamento do escritório. Olha que coisa maluca, né? Na realidade, o dimensionamento é fruto exatamente desse entendimento de como que as pessoas trabalham, e não o inverso. Então, a gente tem que pensar realmente o modelo híbrido como uma questão estratégica fundamental da organização. E deve ser flexível, né? Que ela vá atuar em sintonia com os objetivos da empresa e não em contraste. Hoje a gente vê muita empresa que fala do assunto como se fosse um assunto, sabe, vamos aqui então, vamos decidir entre nós aqui, e não que tivesse relacionado a toda a organização, mas que meia dúzia de líderes pudessem, então, concluir que 1 ou 2 dias é o ideal. Muitas empresas estão ainda em fase de implementação do modelo de trabalho híbrido. Muita empresa está pensando em trazer pessoas de volta para o escritório, mas o que a gente vê é muita dificuldade de apresentar um porquê compatível com a estratégia de negócio da organização, e não com uma cultura baseada em controle. É isso que tem feito com que muitos processos de change management não tenham sido bem-sucedidos, eu devo dizer. Porque quando o funcionário, o colaborador, ele sabe. Não adianta você dizer que você tem que... não, eu quero trazer todo mundo de volta porque a empresa não é produtiva desse jeito. Ele sabe se a empresa é produtiva ou não, né, gente? Porque o tipo de atividade que a gente faz tem que estar todo mundo junto. Ele sabe quando que ele tem que estar junto e quando que ele não tem, né? Quem não performa bem, não vai performar bem no escritório. Então, na realidade, quando uma empresa ela é honesta, ela é sincera nos seus objetivos, é muito mais fácil você garantir realmente sucesso no processo de change management. Eu já tive empresas que chegou uma hora que eu falei, vem cá, vamos conversar. Por que você não fala que muitos dos funcionários de vocês foram
admitidos durante a pandemia, que você sente que não tem, né, não se conhece, que houve uma perda realmente da cultura, e que vocês ainda não estão seguros, enquanto estratégia de negócio, de que o modelo híbrido está funcionando. E que, portanto, seria importante trazer a equipe de volta para que fosse feito um novo experimento. E, a partir daí, atuar e ver qual o melhor futuro relacionado àquele assunto. A gente percebe que, quando é tratado dessa forma, é muito mais fácil a gente conseguir o engajamento das pessoas. Bem, a gente está aqui no final do evento. Eu estou até meio nervosa aqui de ter que falar para todo mundo aqui essa altura do campeonato, né? Porque, puxa vida, gente, vocês passaram a tarde aqui falando, e eu ainda vou falar de um assunto que é um assunto mais gerencial, né? E não tanto assim com aquelas imagens belíssimas. Adorei realmente o Lula, né, com o trabalho dele, o meu amigo Carlos, aí tão jovem, com mais de 30 anos, a Moema, nossa, aquilo maravilhoso, aquela arquitetura cinética, com a Bruna aí, que contextualizou muito bem, né, ela basicamente levantou a bola para eu estar agora aqui cortando, mas, enfim, o que a gente tem que pensar que o workplace, antes, as pessoas passavam o dia inteiro sentadas na sua estação de trabalho, porque muitas das atividades no escritório eram atividades operacionais, né? A partir da década de 80, 90, né, quando surgiu o processo aí de terceirização primeiro, depois de reengenharia, depois o avanço da tecnologia, tudo que era operacional, né, ou tudo que era manual, ou foi automatizado, ou foi mandado para fora da empresa, e as pessoas começaram a ter, então, esse trabalho mais de base intelectual. A tecnologia avançou a tal ponto, né, que houve e há cada vez mais um processo de miniaturização dos equipamentos, que faz com que as pessoas possam trabalhar de qualquer lugar, né? A gente está aqui, mas a gente está trabalhando no celular, enfim. Então, não existe mais a necessidade da gente estar fixo a uma estação de trabalho. Antes a gente tinha, como vocês veem aqui, né, nessa imagem, nós tínhamos um PC, nós tínhamos um telefone, né, nós tínhamos algumas vezes até a máquina calculadora, tinha os disquetes, tinha o escambau. Então nós éramos fixos à estação de trabalho. Hoje a gente não é. Então faz sentido eu ter uma mesa fixa hoje? Não. Do ponto de vista de fato, não faz sentido eu ter uma mesa fixa. Esquece a cultura. Estamos falando de fato. Não tem sentido, né? Outra coisa, como nós fazemos um trabalho de base intelectual, é óbvio que ao longo de um dia a gente está envolvido em diversas atividades. Eu chego no escritório, eu sento lá na minha estação de trabalho disponível, abro meus e-mails, converso com um colega, né? Então, é uma área mais de sintonia entre o grupo que está ali. Daqui a pouco, eu tenho que digitar um e-mail em alemão, não é uma língua que eu domine. Ali não vai rolar, vou levar um tempão. Eu vou para uma salinha foco, vou lá, digito, volto, vou para uma sala de reunião, que eu tenho uma reunião, depois vou sentar com um colega para discutir um assunto numa cafeteria, depois eu volto para a estação de trabalho, e assim se passa o dia. Então, o início do conceito que eu chamo de escritório flexível, que lá fora, na realidade, é o Activity-Based Workplace,
é exatamente isso. É projetar o escritório baseado nas atividades que você vai realizar, ou que as pessoas irão realizar ao longo do dia. E o que acontece no Brasil que torna a atividade do Change Manager um maior desafio? É exatamente porque os líderes ainda não estão seguros na hora que eles vão passar o briefing para o arquiteto. Porque, como eu falei para vocês, vocês viram a mobilidade, como ela é alta, né? As pessoas estão lá trabalhando, ora precisando de foco, ora interagindo com o seu grupo, pode estar até em home office, ou seja, elas têm hoje, todos nós, acreditem, uma mobilidade interna. Eu não estou 8 horas por dia numa estação de trabalho, jamais, e eu tenho uma mobilidade externa, ou porque eu estou numa reunião externa, ou porque eu estou num trabalho remoto. Então, antes da pandemia, quando a gente ia conceituar o escritório flexível, e a gente fazia muito isso, a gente usava, então, um índice de compartilhamento de estação, e, a partir desse índice de compartilhamento de estação, a partir do entendimento das atividades realizadas no escritório, a gente definia os diferentes ambientes. Mas já existia uma mobilidade interna. Então, já não havia mais necessidade de uma estação para cada pessoa. Então, a gente podia compartilhar 8 estações para 10 pessoas, 7 estações, até 5 estações para pessoa, dependendo do grau de mobilidade que ela tinha no trabalho. E como que a gente fazia isso? Através de investigação do tipo de atividade que as pessoas exerciam ao longo do dia. Então, a gente começou a criar, né, questionários, metodologias para obter, então, essa análise, né, que realmente fosse espelhar o tipo de atividade que as pessoas fazem no trabalho. Então, trabalhando individualmente, focado, quanto tempo, né, que elas passavam, e se era em casa, que é o amarelo era o amarelo é presencial na empresa, e o laranja era em casa. Então, isso aí é resultado de pesquisa feita em empresa, onde as pessoas, os colaboradores, nos relatavam, então, por exemplo, trabalho individualmente focado. Olha só, 78% desse trabalho elas faziam em casa, remotamente. 23% era na empresa. Já dialogando com pessoas, por exemplo, era 53% na empresa e 47% no trabalho remoto. Aí a gente via também a necessidade de ter tecnologia para permitir, então, provavelmente eram reuniões virtuais, né? Então, analisando aqui, a gente chegava a um percentual de mobilidade das pessoas no trabalho. Nessa empresa aqui, por exemplo, 41% era de trabalho individual e 59% de trabalho colaborativo. Então, isso já era um indicativo, né? E aí, uma coisa importante, quando a gente trabalha com pessoas, é muito importante a gente usar um método, uma metodologia de ferramentas, né?
exatamente para não correr o risco de você analisar só uma das facetas do lado humano, né? Então, eu uso questionário, eu uso observação de uso, eu posso usar grupo focal, enfim, várias metodologias. Para aí, eu vou como se fosse afunilando para ter um diagnóstico consistente. Isso me definia, então, o que eu chamo de menu de ambiente. Para as atividades individuais, então, eu poderia ter estações de trabalho, eu poderia ter bancadas, eu poderia ter uma sala foco aberta, ou salas focos fechadas, né? E colaborativo, eu teria booth para fazer reuniões rápidas com os colegas, salas de reuniões fechadas, reunião informal, bancada também, né? Porque eu posso ter bancada colaborativa, mas posso ter bancada para foco, que foi, por sinal, o início dos coworkings, né? O início do coworking era uma bancada onde cada um alugava lá um espaço para ficar focado no seu negócio, no seu projeto. Os casulos, os lounges, o espaço multiuso. Então, a partir daquele resultado das atividades e onde elas eram realizadas, eu conseguia identificar, então, qual o menu de ambientes que aquela empresa precisava. A gente também trabalha, e é muito importante essa informação, que é exatamente o nível de mobilidade. E isso é feito através de observações de uso. Então, aqui eu não vou me estender muito, mas o resultado das observações de uso, que as pessoas vão caminhando, né, e vão lá anotando, então, se aquela estação está ocupada, se aquela estação está vaga, se está temporariamente ocupada, ou seja, não tem ninguém ali, mas tem materiais de trabalho ali, tem bolsa, tem equipamento ligado, ou seja, vestígios de que a pessoa está no ambiente, mas não está lá, né? E a gente fazia também investigação a partir das funções, dos andares, enfim. Como estratificar essa observação depende de cada empresa e da complexidade de cada empresa. Então, aqui, por exemplo, naquela época, isso é uma observação de uso feita, por exemplo, antes da pandemia. E aqui já 43% do tempo, essas estações estavam ocupadas. O restante do tempo, ou seja, mais de 50%, elas estavam vagas ao longo do dia. Isso, do ponto de vista de custo, é um desperdício brutal. E, ao mesmo tempo, as pessoas reclamando que faltava sala de reunião, que faltava espaços para foco. Ou seja, do ponto de vista da produtividade, também era um grande desperdício, porque as pessoas perdem produtividade quando elas não têm o espaço adequado para interagirem e trabalhar. A gente fazia N, né? E essa investigação, na realidade, é o pontapé inicial para a abordagem do change management. Ah, mas e se não tivesse sido feito essa abordagem antes? Um recurso que a gente costuma fazer é o grupo focal. Eu peço para conversar com as pessoas, eu converso com a liderança, eu converso com gestores. A gente, no processo de change management, a gente estabelece os agentes de mudança, que são aqueles líderes não formais, né, de cada um dos departamentos, que vão, na realidade, nos auxiliar ao longo do processo. Então, a gente conversa com ele exatamente para buscar, né, essas informações que vão ser extremamente importantes para o processo em si. Então, aqui, a gente, lógico, é de uma maneira muito mais consistente o ponto de partida para o processo.
aqui todas as posições, quando estão ocupadas, não estão ocupadas. Aqui a gente pega também, muitas vezes, a empresa não quer fazer a observação de uso, não tem budget para isso, não tem importância se você tiver um login das pessoas com crachá, a gente consegue fazer essa abordagem, identificando, por exemplo, quantas pessoas tem no andar, quantas pessoas estão em determinados locais, se a gente tiver essa informação. Então, o nível de informação também é de acordo com o nível disponível pela empresa, né? Aqui também a gente tem várias formas. Hoje a gente usa muito do BI, né? Então, para a gente poder, então, formatar essas abordagens e analisar. E isso você pode fazer. Então, aqui o cálculo de área, a gente determina os ambientes e, dessa forma, né, eu consigo identificar realmente qual é o tipo, né, a profundidade da mudança que eu preciso abordar ao longo do processo de change management. Hoje a gente está aqui, né? Então, é o escritório do modelo híbrido, que tem a sua complexidade, que vai depender da quantidade de dias, ou fora ou dentro, do tipo de layout que do engajamento da liderança, para a gente poder, então, estar trabalhando, principalmente essa mudança de hábito que será necessária. E a gente sabe que construir hábitos não é fácil, né? Então, um hábito, para ser construído, ele precisa de ter de ter recompensas que justifiquem, então, essa mudança comportamental, né? O MIT, na década de 90, fez diversos experimentos, né, com os ratinhos lá, para exatamente identificar, então, com quanto tempo levava para essa mudança de hábito. E eles analisavam, a partir de um momento, o ratinho já começava a se movimentar antes até dessa porta subir, para ele, então, encontrar o chocolate. Então, a recompensa aí, para o ratinho, obviamente, era o chocolate. Esse é o objetivo. Existem hábitos que são fáceis de mudar, né? Outros mais difíceis. Uma pessoa obesa que precisa emagrecer, né, por questões de saúde, ela vai ter muita dificuldade com isso, porque, obviamente, na cabeça dela, ao mudar de hábito, ela vai tendo prejuízo e não benefícios por conta. Então, ela tem que, no modelo mental dela, mudar para ela enxergar benefício na dieta que ela vai realizar, no exercício que ela vai ter que fazer para poder mudar. Mesma coisa, né? Hoje a gente tem diversos estudos também na questão da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar para ter novos aprendizados. Isso é uma base da ciência comportamental. Então, uma pessoa, ao aprender um novo instrumento, ela está mudando, né, fisicamente as suas conexões neurais por conta dessa mudança que está sendo realizada, né? Ao conseguir realmente mudar para uma vida mais saudável, é a mesma coisa. Então, como podemos mudar o hábito? Não é fácil. Tem pesquisadores que falam em 3 semanas, tem outros que falam em 3 meses, tem outros que falam
que depende muito do tipo de hábito a ser mudado, mas o fato é que, para mudar comportamento, nós temos que enxergar o benefício, nós temos que avaliar se ele vai nos satisfazer, né? Se ao trocar de rotina, nós teremos alguma recompensa, e o quanto ela será efetiva, e se eu acredito que a mudança é possível. Então, quando a gente fala em processo de change management, a gente está falando no início do processo. Quando a gente muda uma empresa, no dia da inauguração, eu falo agora, o processo vai começar, efetivamente, porque não se muda o hábito e comportamento do dia para a noite, né? E a gente tem que aproveitar. Toda vez que se muda cultura, tecnologia, formas de trabalho, se não houver uma mudança no ambiente físico, isso já está comprovado que a mudança não será real. Por isso a importância do change management, do processo de workplace change management. E nós vamos trabalhar tanto essa parte, né, comportamental. A primeira pergunta que eu faço quando eu sou contratada para a empresa é por que a empresa está mudando. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente não tem uma resposta, a gente tem o que precisa mudar, como que deve ser feito, mas a gente não sabe o porquê. E se a gente não sabe o porquê, é difícil a gente trabalhar com o nosso cérebro primitivo, que são da identidade, das motivações, para que as pessoas, então, se motivem e se engajem com a mudança, né? Daí é que eu vou para o como, que é o processo de mudança de hábitos e rotinas, que aí vai trabalhar o meu sistema límbico, que é o sistema emocional, para, no final, com o que será mudado, eu conseguir, então, atingir o neocórtex, que é o nosso lado cerebral racional. Então, vamos que vamos. A partir desse momento, tudo pode acontecer. Já acabou, meu amor? Tá. Então, gente, aqui, quando a gente pensa em change management, a gente tem que pensar que, na realidade, não é o processo só de físico, que não é um processo só mental, e que não é um processo só que trata do mundo digital. Se a gente for tratar dessa forma, os resultados serão efêmeros. Tá? Eles podem transformar num determinado momento, mas depois eu não trabalhei o mundo mental, eu não trabalhei o mundo digital, as pessoas não vão mudar seus comportamentos, e assim por diante. Então, quando a gente fala da mudança do lugar, que é o mundo físico, né, nós temos que, na realidade, habilitar as pessoas como que elas devem usar o lugar. Então, definir as estratégias, planejar todo o processo. O change management, o processo, envolve comunicação, 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 do início até o pós a mudança, né? Trabalhar esses novos comportamentos para o uso do espaço e criar esse senso de comunidade, que é hoje a base dos escritórios, então, flexíveis. E o processo, ele vai envolver, então, as 4 etapas, né? Tem mais uma, que é o pós-implantação, mas é a etapa de planejamento, a etapa de divulgação, que é quando você vai numa cadência, né, comunicando todos os passos da mudança, envolvendo a liderança, fazendo workshops de sensibilização, fazendo workshops pré-mudança, fazendo campanhas ao longo do processo, das mais variadas, e até chegar ao processo de pré-mudança e implantação. Estou acabando aqui. E, para isso, tem que envolver, então, liderança e gestores, criar um comitê de mudança e os agentes de mudança, como eu comentei para vocês. E
para terminar, né, eu gosto muito dessa frase, que a gente tem que pensar isso também, né, que essa resistência das pessoas, né, principalmente da liderança, não pode ser um grande impeditivo do sucesso do nosso trabalho no final das contas, né, enquanto arquitetos. Pessoas também ficam obsoletas. No universo de incertezas e transformações do século XXI, líderes que não sabem liderar mudanças dificilmente terão um futuro virtuoso e todas as organizações mudarão. Não tenha dúvida. Esse processo de trazer os colaboradores para o escritório, ele é fruto daquelas 4 gerações que ainda estão no escritório, sendo ainda a maior parte delas de pessoas que se adaptaram a essa tecnologia e que trazem uma cultura muito forte, realmente, de comando e controle. Quando isso for sendo reduzido e as novas gerações entrarem, o modelo mental muda totalmente. Então, é isso. Algumas empresas serão protagonistas e outras serão vítimas da mudança. Resta saber aonde que a empresa se encontra. É isso, gente. Algumas empresas aí que ultimamente passaram por essas jornadas aqui, são processos longos, são processos complexos, mas são projetos hoje primordiais para a gente garantir realmente a transformação nos ambientes de trabalho. Porque, afinal de contas, cada vez mais a experiência presencial, ela não é só física, mas ela também é uma experiência emocional e cognitiva. Muito obrigado, desculpa por exceder meu tempo aí. E, se quiserem mais informações, estamos aí à disposição. Se tiver alguma pergunta... Isso.